Boa noite, meu povo! Bora lá para mais um BZcast. É isso aí. Hoje é dia de conversar com dois caras aqui que eu vou falar para vocês. Eu achei que eu não ia conseguir nunca, tá? Tava fazendo já aniversário. Aniversário não, dois versários já. Tem tempo. Já tem o tempo, mas aquela frase que a gente parece clichê, mas a gente não cansa de repetir porque é verdade, né? É Deus que sabe o tempo das coisas, não somos nós, Com né? certeza. Então, muitas vezes, coisas que não acontecem na nossa vida não acontecem porque não é hora e ponto final. E a gente tem que conseguir lidar com isso, né? Porque uma hora ou outra, se for para acontecer, acontece. E eu estou muito feliz de que esse papo esteja acontecendo hoje. E eu tenho certeza que vocês aí vão gostar demais, porque essas duas figuras aqui são sensacionais, de primeira qualidade, beleza? Mas antes da gente começar a falar com os nossos convidados, nós vamos falar sobre aqueles que fazem possível isso aqui acontecer, né? Os nossos patrocinadores, os membros Diamond do BZ Group, que são aqueles que acreditaram na nossa ideia, aqueles que estão com a gente, correndo junto, fazendo acontecer, né? E o primeiro deles aí da nossa lista é o Juliano Paisante, a The Throne King. Essa empresa que não é só uma empresa que presta um serviço de excelência, não. É uma empresa de família, uma empresa que você pode confiar, né? Uma empresa que tem credibilidade acima de tudo. A entrega deles nunca vai ser só aquilo que você pede, vai sempre além, né? Um serviço que parece simples, a entrega de um banheiro químico, de um banheiro portátil na tua obra, né? No teu job site ou no teu evento seja ele qual for, aniversário, casamento. É uma entrega que ele faz com excelência de um jeito que deixa de ser simples, tá? Então, independente de qual seja o serviço que você presta, aquela palavrinha que eu gosto de dizer, capricho, né? E o Juliano e a família dele, a Patrícia e os filhos dele, aprenderam isso desde cedo e aplicam com maestria, tá? Então, se você procura banheiro químico para a sua obra ou para o seu evento, não tem outra empresa senão a The Throne King. QR Code na tela, é só escanear e chamar os caras que eles vão te atender em qualquer lugar de New England, certo? Falando de serviço de qualidade, né? A gente tem aqui também uma empresa que vai fazer com que a sua empresa consiga visibilidade no mercado hoje. Você sabe que marketing, você sabe que mídia é excepcional para fazer a sua marca aparecer, né? E a Zimni Magazine é a revista onde você e a sua marca precisam estar para poder aparecer e aparecer do jeito certo. A Zimni Magazine é para você que quer aparecer para o público americano, sabe? Não é porque ela menospreza o público brasileiro de maneira alguma. É porque você e eu sabemos que quem está aqui na grande maioria é o americano, ora. Então, nada melhor do que você ter a sua revista, a sua propaganda exposta para que os americanos possam vê-la também, né? E aí eu vou dar aquela cutucada básica. O brasileiro que quiser ler precisa aprender inglês, afinal ele está nos Estados Unidos, certo? E se ele quiser aprender inglês, vem conhecer o BZ Group. Nós temos o BLA, BZ Language Academy. Se você quer aprender inglês, se torne membro do BZ Group. Você vai fazer o curso de inglês aqui com a gente e os seus funcionários também, certo? Quer saber o que é o BZ Group? Aguarda um pouquinho, fica até o meio do episódio, pelo menos que até lá a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa empresa que vem fazendo barulho e está na boca do povo. Agora, sem mais delongas, bora falar com o nosso convidado? Os dois, um está aqui nos bastidores, tentando se esconder, mas já a gente puxa ele para cá. Elcinho e Estevão. Bem-vindo, irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado por nos receber depois da... tem aí tem alguns meses. Tem uns meses, né? Meses que essa conversa tá. Rapaz, eu marcado, comecei em 2024. Não tem estudo, não tem? Comecei em 2024. Foi. Mas obrigado por nos receber. Tá de Obrigado parabéns. você. Tá, projeto maravilhoso. Obrigado. Falando que a gente teve aqui no começo, né? De ver que é um risco, vamos falar assim, ou uma meta muito grande. Aham. Para que era aquele prédio vazio, para ver do jeito que está hoje. Então, que Deus continue abençoando esse programa. Amém. Esse projeto. Amém. E você está de parabéns por estar de frente a ele. Obrigado. Mas eu sempre falo isso, tá? Fazendo nada sozinho, graças a Deus, né? Sim. Primeiro eu tava minha esposa, eu e Deus. Aí começaram a vir os outros malucos, né? Junto com a gente, que acreditaram e tudo mais. E estamos aí. Tudo que a gente faz aqui
mérito de muita gente, né? Que veio e colocou a mão na massa e fez acontecer junto com a gente. Sozinhos a gente não estaria aqui de jeito nenhum. Né? Chegou um ponto que a gasolina acabou, aí apareceu o meu sócio, né? O Cássio. Entendeu? O carro não sairia do lugar, né? Tá, Então, bola pra frente. é isso. Mas Junto com certeza você chega mais longe. é sobre isso, juntos, né? E foi para isso que a gente criou aqui, né? Para se juntar. E por falar em se juntar, você também já fez isso, né? Sim. O Elcinho começou a ITS, né? E depois vocês dois se juntaram, aí você chegou, entrou pro bar. Na verdade, eu sei que a Roberta entrou antes até, né? Eu fiquei sabendo. A Roberta entrou antes ainda. Antes de a Roberta você. ajudava o Elson bem amistosamente, vamos falar assim. Aham. Né? Em meados de 2016. Inclusive a empresa está completando 10 anos agora, mês que vem, em junho. Ó, E a Roberta tá lá adolescência. desde o dia 0, não era nem do dia 1. Foi ela que registrou, eu brinco com o Elson, que foi ela que registrou o nome. Aham. Então ela que participou desse processo, então ela tá lá desde Legal. o início, desde o começo da caminhada. Então é legal de ver, olhar para trás e ver onde a gente tem chegado, o que que era, o que que é hoje, o que que se tornou, o que que vai se tornar ainda Que da nos hora. próximos 10 anos, mas sim, eu não sou fundador, inclusive o ITS é as iniciais do Elson, não é Elson Tavares Siqueira, que foi quem deu início a essa caminhada em 2014, mais ou menos, 2015. Então não era uma empresa, né? Ele tinha uma máquina para ele. Ele tinha uma máquina. Era ele eu. encontrou que, infelizmente, até hoje o mercado é assim, da dificuldade que é para você conseguir alugar um equipamento, dependendo do porte do equipamento. Então, ele, com essa dificuldade, ele teve a ideia de ter essa primeira máquina, e essa primeira máquina virou a segunda, e da segunda virou a terceira, e da terceira virou a quarta, Já e o era. resto é história. Que legal. Então, eu gosto de contar. É melhor Então- na palavra deles, mas eu gosto de contar essa história, eu acho sensacional. Realmente, eu vinha participar da ITS em 2017. A empresa já existia por um tempo. A gente já tinha se conhecido há alguns meses, mas não tinha amizade, né? Era Você amigos em trabalhava com comuns. construção, você também? Meu irmão Não. trabalha em construção. Ok. Então o Elson fazia alguns trabalhos com meu irmão e tinha os equipamentos. E foi uma coincidência que eu falo que coincidência às vezes não existe, que o espaço que a gente tem hoje, que é da ITS, lá antes era um terminal de caminhão, que era a empresa que eu e meu irmão tinha de caminhão, e era um espaço enorme. Eu tenho uma foto de lá, igual esse mês, começo desse ano, fez 10 anos que a gente mudou pra lá. E aí eu tinha uma foto de quando eu mudei pra lá, eu tirei uma foto dentro do galpão, que eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse espaço? Mais ou menos a mesma coisa que você quando entrou dentro desse prédio. O que eu vou fazer com tanta sala? E foi passando o tempo, o Elcio precisava de um espaço, e ele falou, cara, você me aluga um espaço pra me pôr uma máquina aqui, parar uma máquina, me trazer quando não tem cliente, alguma coisa nesse tempo, pra me dar manutenção. Eu falei, cara, na hora, você vai resolver meu problema, porque esse galpão não tem utilidade nenhuma pra mim hoje, é muito além do que eu preciso nesse presente momento. E dali pra frente a gente começou a trabalhar junto assim, a gente meiava um prédio, meiava o pátio, e trabalhava junto o dia inteiro. Então, meio que a gente convivia desde... eu falo que tem 10 anos que eu convivo mais com o Elcinho do que com a minha esposa. Então, e é a verdade, até antes de ser sócio. E ali naquela convivência durante o dia a dia, vendo a dificuldade de ambas as partes, que ele já tinha um conhecimento do equipamento, eu tinha conhecimento de logística e caminhão. Mas eu nunca me atrevi com o equipamento. Não era minha praia. Que realmente era um outro mundo. E nessa conversa de bate-papo, mas será que tem alguma coisa pra gente fazer além do que está acontecendo juntos? Pra gente pensar num plano maior? Colocamos as ideias na mesa e aí deu certo. Vamos falar, vamos tentar dessa forma aqui. Então, quando eu gosto de falar muito que quando eu entro, a empresa já existia. Não foi nada, a ideia não foi minha, a iniciativa não foi minha, eu tinha um espaço. Que, coincidentemente, atendeu na época. E a gente juntou... Jesuicidências, né, que acontecem. Exatamente. A gente juntou forças, vamos falar assim, em 2017. Que da hora. E de lá pra cá, muita água rolou, muito aprendizado, muita pancada. Quebramos a cara algumas vezes. Sem umas boas pancadas não dá não, né? Mas tem um ditado que fala que o mar calmo não... Como é que é? O mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. Não é bem assim, É assim. Mas, de verdade, todo dia é um aprendizado. Então, de lá pra cá, não é um segmento que eu nunca imaginei falar nele. Inclusive, volta aqui uns minutos. A iniciativa da sociedade veio do meu irmão, no ramo da construção. É Guilherme. Guilherme, isso.
E eu brinco que depois que deu, a gente sentou, combinou, vai dar certo, a gente fechou o negócio. Ele deu 2 tapas nas minhas costas e falou: boa sorte aí, que eu vou continuar aqui. E foi para construção. Mais do que vocês achar que deve. Mas, graças a Deus, tudo vem acontecendo de uma forma que a gente nunca esperava. Então, quando a gente juntou, resolveu caminhar junto em 2017, a gente tinha um plano de 2 anos que ele aconteceu em 6 meses. Aí depois o próximo plano de 2 anos aconteceu em 1. E as coisas foram andando muito rápido. Até que chegou num ponto que veio a pandemia, 2020. E quando veio a pandemia, as 2 empresas estavam indo muito bem, porém o espaço estava ficando limitado. Então eu tomei a decisão de desfazer da empresa de caminhão e dedicar o espaço 100% para ir para as máquinas hoje, que era onde que a ITS está até hoje, nossa sede em Hopedale. E de lá para cá, é assim, eu acho que dava um livro se a gente fosse contar tudo que a gente já aprendeu, tudo que deu errado, tudo que hoje a gente olha para trás e vê a quantidade de prejuízo que já tomou simplesmente por arriscar ou por não ir atrás de como que devia ser feito da melhor maneira. Mas uma coisa que eu acho que a gente vem sendo muito abençoado desde que fundou a empresa, eu acho que é a quantidade de gente, a quantidade de portas que a gente conseguiu abrir na comunidade brasileira para essas pessoas que, assim como o Elson, lá em 2014 não conseguiu ter uma máquina e comprou, pessoas que hoje a gente tem vários exemplos, que você consegue pegar um serviço maior porque agora você tem acesso à máquina. Você consegue pegar um serviço mais longe porque agora você tem a empresa que te serve em qualquer lugar em New England. E isso vem abrindo portas. Hoje a gente tem uma cartela de cliente enorme que tem equipamento, que não trabalha com a gente mais, mas que eram clientes e tomaram a decisão de comprar a máquina e está tudo certo. A gente serve eles com outros serviços. E de vez em quando vai precisar também do aluguel, ligam de novo, a gente entrega com a mesma excelência e tudo. Então foi uma mudança muito interessante porque o Elcio foi o primeiro. Já tem várias empresas hoje no segmento, mas a ideia toda de começar isso começou com ele lá em 2014 ali em meados. Oficialmente, a gente não tem a data certa não. Inclusive a primeira máquina que a empresa teve na história, ela tá com a gente até hoje. É mesmo? Mas eu acho que nem vale a pena desfazer, não. Ela falou que não vende, não. Já reformamos ela toda. Ela quase não sai. De vez em quando eu preciso mandar ela pra rua. Mas roda? Ela roda. Ela roda. Roda. Tranquilo. Então, 100%. Tá legal. Tudo equipamento de segurança, todos os standards que tá em todas as máquinas. Só manda ela pra rua se não tiver outro jeito mesmo, né? Exatamente. Ainda tem que tomar muito cuidado. O motorista avisa o cliente, fala assim, aqui tem que ter um cuidado extra, porque é o xodó da casa. Essa é a primeira. Legal. Mas é um negócio muito interessante de ver como que as coisas foram acontecendo e como que o mercado foi aceitando. Era uma coisa nova, onde a demanda existia, porém ninguém talvez nunca tinha tomado a iniciativa. É um negócio extremamente caro. Imagino. Uma manutenção extremamente cara. É caro para adquirir, é caro para manter? É caro para manter, é caro para transportar. Então, a gente pegou essa do mercado, como a gente já vinha da construção, o Elson e meu irmão tinham essa demanda. Então, meio que foi uma combinação aí. As máquinas a gente já tem o uso para elas, né? Então, mas aí quando começou a divulgar, fazer propaganda, a gente ia para todos que eram eventos, fez propaganda na Globo daqui no começo e tudo. E à medida que a demanda foi vindo, a gente foi falando, opa, vamos começar a estreitar as coisas aqui, que eu acho que tem uma coisa a mais que a gente não viu aqui ainda. E graças a Deus a gente vem atingindo mercados hoje que eu nunca esperava estar. A gente tem máquina dentro de base militar, prédio do governo, serviços, temos clientes que fazem serviços exclusivos para o governo hoje. Legal. Então são mercados ou lugares que eu nunca imaginei pisar. E graças a ITS, toda vez que precisa fazer um atendimento, que um deles, eu que vou, quando é na base militar, eu falo, pô, olha onde nós chegamos, que né? Legal. E nada mais do que um cara que teve uma ideia, a gente nunca teve medo de trabalho, nunca teve medo do desafio, né? Eu costumo brincar, tem várias fotos que pepino, sexta-feira, 4 horas da tarde, quem vai resolver? Eu e o Alcir. Então, e tem vários episódios, né? Pra tudo que era lá, de madrugada.
De manhã cedo, antes do horário, sábado, domingo, na neve, no frio, na chuva. Tinha problema, o cliente precisava da máquina, a gente tinha que ir lá e resolver. E Então, o clima aqui ajuda pra o caramba, né? clima que ajuda. Então, a gente meio que aprendeu na marra. A gente sempre teve no começo, sempre não. No começo, como a gente não tinha essa cartela muito grande de clientes e de fornecedores, hoje, graças a Deus, a gente trabalha com uma linha muito grande de tudo. Então, a gente tem fornecedor para todo lado que precisa, a gente tem prestador de serviço para todo lado que precisa. Então, isso facilita bastante. Então, uma vez, um colaborador nosso me questionou, não lembro se foi uma máquina que tombou, um caminhão quebrou, que era uma coisa muito séria. Ele falou, cara, mas como é que você mantém calmo assim, esse tempo todo, o pau quebrando? Desculpa a expressão e tal. Não, mas... Falei, cara, o problema meu é quando eu tinha uma caminhonete só, quando eu comecei a mexer com o carro lá em 2011, e aquela caminhonete quebrou. Ali eu tinha um problema. Hoje quebrou um caminhão, graças a Deus tem uma frota de tem mais meia outro lá. dúzia rodando e máquina do mesmo jeito. Então teve a primeira vez, a gente já teve alguns acidentes graves com equipamento, graças a Deus ninguém nunca veio se machucar. Mas a primeira vez que tombou a máquina, a primeira não, uma das primeiras vezes que tombaram a máquina na obra, um prejuízo enorme. Ou a gente chegou com um guincho para fazer os resgates da máquina com outra máquina em cima pro cliente. E o cara ficou assim sem entender. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, velho, você precisa acabar o prédio, não precisa? Tá no meio do caminho, tá aqui outro equipamento. Foi um acidente, Já nós vamos faz, resolver né? isso aqui. É. Saímos com a quebrada, Um levamos problema pro não shopping. justifica O o outro, contrato né? continuou e veio a resolver, claro. É. Seguro, o que não, mas Aham. o cliente pagou porque eu não posso simplesmente tirar a máquina e falar, você... Se vira aí. Entendeu? Então, a gente sempre olhou por esse lado. Eu acho que isso ao longo dos anos veio paying off, vamos falar assim. Sim, claro. Né? Porque a gente sempre foi um service first. O cliente, nós vamos atender a necessidade dele a qualquer custo. Então, tem horário limitado, tem fim de semana, a gente tem cliente que trabalha em Boston, que tem que entregar a máquina de manhã e retirar de tarde. A gente faz Eu já alguns peguei tipos máquina de com loucuras vocês em que- Boston 2 vezes. que não é muito comum no mercado. Doido, velho. Então, isso às vezes, o serviço de emergência já te fala, é emergência, então Aham. nós vamos trabalhar como emergência. É um serviço, às vezes, na região restrita ali, Boston, Cambridge, Somerville, o permit é muito complicado. Então, tem situação que não pode dumpster, tem que parar na rua, tem horário. Então, isso acontece com bastante frequência. Ó, eu preciso da máquina às 7 horas da manhã e 4 horas da tarde já tem que estar indo embora. Vamos disponibilizar um Pra caminhão. liberar a rua. Então, às vezes tem lugar que não pode parar a máquina. O caminhão leva, descarrega, o cara faz o serviço, o caminhão fica rodando. Nossa. Às vezes tem serviço ali que é subir ar-condicionado, subir unidade de HVAC pra cima de prédio, esse tipo de coisa. Aham. A gente resolve o problema. Uma vez eu peguei um boom lift com vocês pra Beacon Hill. Tá ligado ali? É, ali é uma delícia Nas esse trabalho, vielinhas né? da Beacon Hill ali. É muito bom. Meu Deus, cara. Aí o caminhão gigante, né? O boom lift gigante também, não lembro de quantos pés era, mas era enorme. Pra gente subir material pro terraço do prédio. Então, a gente tava construindo um deck lá no terraço. Aí, mano. Ali- Travou a vielinha, ninguém vinha, ninguém ia, polícia ali, o caminhão pra parar e deixar o boom lift Storage travou Drive, a gente tudo. já entregou a máquina de madrugada, que na hora de buscar teve que entrar na contramão na Storage Drive, não tinha outro jeito de tirar. Olha A gente aí. entregou um caminhão pequeno, só tinha um grande pra buscar. Eu falei, vai ter que ser. Se precisar chamar a polícia, chama a polícia, eles bloqueiam aí por meia hora, a gente entra e sai, não tem outro jeito. Aham. Ali não tem outro jeito. E graças Pararam a a Storage Deus, Drive. a maioria da comunidade, 95%, entendem. É. Eles querem que o trabalho aconteça. É. Tem aqueles 5% que querem fazer sua vida mais difícil. Sim, né? sim. Mas a grande maioria, a polícia colabora. É. A vizinhança colabora. É. Então a gente teve uma situação muito engraçada uma vez, que tem a ponte não é da 93 não, acho que é a 1A. Ela estava reformando e tem um hotel atrás dela e o nosso cliente era a companhia de sign, que ia fazer o sign no nome do hotel. Ele falou, preciso da máquina entregue 10 horas da noite, que nós vamos fazer o serviço de madrugada. Você tem que entregar antes das 10 horas, que nós vamos comprar às 10 horas, beleza. Aí o endereço, tipo a ponte passa em cima, o endereço dava no hotel, que é embaixo. O motorista pegou, parou na porta do hotel e deixou a máquina. Aí quando eu chego 11h30 da noite, eu recebo um e-mail. Falou, cadê a máquina? O cara mandou uma foto de cima da ponte, falou, a máquina tá lá embaixo, eu tô aqui em cima. Ela tinha que estar aqui. Nossa. Eu falei, cara, não tem como entregar essa máquina durante o dia, não. Tava em obra ainda, eu falei, é impossível parar um caminhão aí durante o dia. Montei no carro, fui lá,
Encontrei um policial na rua, falei, amigo, deixa eu te explicar a situação que eu tô passando por essa. Você consegue me ajudar? Eu falei, eu preciso sair com aquela máquina dali e pôr ela aqui em cima. Ele falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, andando, a máquina anda sozinha. Eu falei, vambora, bloquear a rua pra você. Ligou o Corolinha dele lá, ligou o alerta e veio na frente. Eu saí lá de boa, entrei em cima da ponte como um lixo, parei lá, mandei uma foto pro cara. Falei, tá pronto pra você trabalhar. Olha. Resolveu. É um cliente nosso de longa data, trabalha com a gente, deve ter uns 6 para 7 anos. Então, assim, acontece, infelizmente. Falou, fazer o quê? Mas esse Solucionar o diferencial, problema. Sim. esse é um diferencial que mostra o porquê que você e o Elcinho são empresários. Hoje Sim. vocês têm uma, né? Porque muitas pessoas travariam aí e não saía uma solução, entendeu? É o desespero e tal, né? Isso diferencia mesmo as A pessoas. gente sempre olha o solucionar primeiro. É, Tem como? Tem. Então, nós vamos dar jeito. exato. O policial falar pra você, não, depois vai vir uma conta. Não, beleza, a conta vai vir assim, depois. foi Não. um negócio que eu falei, cara, a opção que eu tenho é essa aqui. Porque pra mim, eu vou mandar um caminhão aqui no centro de Boas pra fazer isso, além do custo que eu vou ter que arcar com ele, o carro sai muito mais em conta. Lógico. Então eu falei, vou arriscar. E deu certo. Então eu tenho um vídeo assim, de eu andando no meio da rua, o policial me seguindo, parou o trânsito todo, eu entrei, fui embora pra casa, mandei a foto, falou, tá liberado aqui. Já ficou era. satisfeito, fez o vídeo no outro dia, nós buscamos a máquina depois. E vida que segue, bora pra próxima. Boa. Mas me conta, o Estevão, qual que é a formação? De onde vem o Estevão? O que move o Estevão? Porque a gente começou falando da ATS porque sim. não tem jeito, né? É o que tá à flor da pele, né? Dá pra ver que é o que você vive. Estevão, eu sou natural de Belo Horizonte. Ah, não, é que você é mineiro. Tem pouco, né? Natural de Belo Horizonte, vim pra cá com 15 anos, tem 23 anos que eu tô nos Estados Unidos. Eita. E se você me perguntasse há 10 que eu estaria mexendo com equipamento, eu falaria que você é louco da cabeça. De jeito nenhum. Jamais passou na minha cabeça que eu teria uma empresa de equipamento. Vim pra cá novo, fiz high school aqui, tinha um plano de... É uma história engraçada que meu sonho de adolescência era ser policial. Oh. Cheguei a fazer a prova, tinha uma grande chance de ser contratado, mas eu saí de férias, fui pro Brasil, cheguei um dia depois da entrevista. Me apresentei pro chefe de polícia, eu era o único bilíngue. Ele falou, cara, você perdeu a vaga. Já era. Apresentar ontem, era o deadline. Eu falei, pô, mas um dia eu tava viajando. Foi, o problema é seu, tenta de novo daqui 2 anos. Nossa. E nesses 2 anos a vida aconteceu. E eu larguei aquilo de lado. Então, não tinha que ser, tá tudo certo. Exatamente. Mas vim pra cá novo, meu irmão foi o primeiro a vir pra cá atrás da melhoria. Costumo brincar, graças a Deus. A gente tinha uma vida muito tranquila no Brasil. Nunca não passamos dificuldade na infância, esse tipo de coisa. Mas ele sempre teve aquela vontade de buscar o melhor. E eu não lembro de onde que meu irmão tirou a ideia dos Estados Unidos, de verdade. Ele tinha quantos anos na época? Meu irmão tinha 18. Aí minha falou, mãe, eu quero ir para os Estados Unidos. Minha mãe tinha uns amigos aqui. Falou, você quer ir para os Estados Unidos, eu vou te mandar para lá. Aí ele veio, passou 2 anos. Com pouco minha mãe veio também, passou a vir com mais frequência. Minha mãe acabou casando aqui, falou, vocês querem vir? Falou comigo, com minha irmã. E a gente vamos tentar fazer a vida aí. Eu com 15 anos não tinha muita opção, né? Para aquilo, nossa, morar nos Estados Unidos. Cheguei como, assim, fui estudar. Minha mãe sempre cobrou muito da escola. Minha mãe me ameaçava de me deportar a cada 2 meses por conta das bagunças de escola. Mas eu sempre fui da turma do fundão. Eu não precisava prestar atenção, mas eu sabia o que estava acontecendo. E isso incomodava muita gente. Desde o Brasil, Imagina. eu era da turma da bagunça, mas minhas notas eram muito acima da média. E aqui não era diferente. E aqui, quando eu cheguei, meu padrasto americano, hoje veio falecer, em 2017. Quando eu cheguei, ele me entrega um dicionário, minha aplicação para o meu green card, e falou, ó, era você ter recebido seu documento do Brasil. Porém, o advogado preencheu o papel errado e eu não vou gastar dinheiro com você, não. Não tem nada demais nesse papel, que realmente a aplicação do green card é formação básica. Formação de documento, não tem nada de errado, não tem nada que precisa ser representado. Falou, preencha aí, que você der conta de preencher, o que você não conseguir, você me liga. Eu falo com sua mãe. E minha mãe traduzindo, claro, né? Eu não falava inglês, zero. Peguei, fiz aquilo ali e um detalhe, começo, aqueles primeiros dias, ele vira pra mim e falou, olha, seja muito bem-vindo aos Estados Unidos, se vocês forem morar aqui, foi onde que eu conheci ele pessoalmente, a primeira vez. É uma terra muito boa, sejam bem-vindos, mas eu preciso que você entenda que isso aqui não é sua casa, e nunca vai ser. Você tem a obrigação de comunicar com quem nasceu aqui.
E aquilo foi a mesma coisa, eu tomar um murro na cara. Né? Aí eu entro na Framingham High School, onde 90% da escola é brasileiro. Tem aula em português. Ele mesmo? Aula em espanhol tem. Então, o programa do ESL na escola de Framingham é sensacional. Se eu não me engano, é um dos melhores do estado. Não a escola em si, nessa questão da língua. Porque a comunidade brasileira é muito grande. Então, aquilo te dá um conforto. Você fala, pô, tá tranquilo, né? Conhece gente do país, do Brasil inteiro, porque é os imigrantes. Mas, ao mesmo tempo, te coloca num conforto onde, se você não quiser aprender a língua, você não precisa, você vai se virar. Aí, aquilo, com 6 meses, eu entrei na escola e falei, cara, eu vou aprender isso aqui a qualquer custo. E meu inglês no Brasil era muito ruim. Eu sempre estudei, mas só passava assim na beirada. E quando eu vim pra cá, que eu fui focar nisso, depois que eu aprendi, falei, nossa, mas como que eu não aprendi isso antes? Que era uma língua muito simples. É muito mais fácil que o português. Se você comparar um a um, é muito mais fácil que o português. E com 6 para 8 meses, eu conversava com todo mundo na escola, eu era muito atencioso com o professor, eu tinha uma trava muito grande que eu não conseguia conversar com meus amigos. Mas com o professor Porque meio que sabia que eles estavam te julgando. Exato. Então, eu tenho um acontecido até que é engraçado, que hoje eu lembro das palavras até, eu tenho isso na minha cabeça. O professor de educação física era muito preconceituoso na época. Ele me sentou no meio da roda, numa sala de 40 pessoas, e falou assim, quem acredita que ele não fala inglês? E eu não entendia. Mas tinha um cara que entendia. Acabou a aula, ele me puxou e falou, vamos lá na diretora, que eu não vou reportar esse cara. Foi o que aconteceu. Eu falei, falou isso. Eu falei, não, larga pra lá. Ele falou, não, tá errado. Não concordo com isso, não, tá errado. E ele queria ir, eu falei, não vou não. Acabei de chegar na escola, deixa pra ir, vida que segue. Mas, infelizmente, tem pessoas assim. Tem, né? Dali, da Framingham High School, a gente muda pra Natick, que é uma escola 100% americana. Eu fui convidado a me retirar da escola porque a gente mudou de cidade. E quando eu vou pra Natick é outro mundo. Não tem opção de falar português. Eu costumo brincar que é ali que eu comecei a pensar e sonhar em inglês. Porque tudo que você vai fazer, a escola é 100% americana. Dentro da escola tinha 3 brasileiros ou 4, se eu não me engano. Inclusive o Esperança era um deles. Então, foi ali que você conheceu. Foi ali que eu conheci o legal. Esperança. Então, é outro mundo. Eu passo 1 ano e meio nele, que até me formar, que quando eu volto para conviver com as pessoas de Framingham, até o sotaque eu tinha perdido. Porque você não tem... A cultura, é aquilo ali, você conversa o dia inteiro, o seu esporte que você faz, grupo de estudo, o que for. 100%. Então, você é forçado a aprender. Quando eu saí da escola, me formei em 2007, meu irmão sempre foi a favor do estudo. E naquela época as coisas eram diferentes, né? Comparado à quantidade de informação que a gente tem hoje. E ele sempre foi do fato que ele foi o primeiro a vir para cá e sempre trabalhou pesado. Até por vários anos, trabalhava com landscape, muro de pedra, trabalhava de noite, madrugada, part-time, o que todo mundo fazia 20 anos atrás, que era normal, que hoje em dia meio que tá escasso. E ele falou, cara, eu não quero você trabalhando assim, eu quero que você vai estudar. Então, se eu tiver que trabalhar dobrado pra você estudar, você vai estudar. E que legal. quando eu saí da escola, me deu aquela sensação de liberdade. E ele sempre falava disso comigo. Ele falou, não comece a trabalhar, não tira break, vai direto pra faculdade. Porque se você começar a trabalhar, você vai ter aquela sensação de você ter um salário e achar que aquilo ali é bom. E não é bom. Então, mas eu decidi tirar esse ano mesmo assim. Aí fui curtir, comecei a trabalhar e tudo. E dali, depois de 1 ano, eu resolvi voltar pra escola. Aí onde foi que eu entrei pra escola e fui estudar pra a base da polícia, que é o Criminal Justice, que é o curso. Fiz 1 ano e meio, mais ou menos, de faculdade. E quando falei, a vida começou. Se Deus quiser, antes dela vir a falecer, eu vou dar pra ela um diploma, mas vai ser outro diploma, não vai ser de faculdade não, porque eu realmente não vejo eu fazendo. E eu não acredito, eu acredito assim, o estudo ou a educação é necessária, mas o diploma de uma faculdade não é solução. Não. Ainda mais nos dias de hoje. Então, eu sempre me cobrei muito isso, de que eu optei de não estudar, então eu tenho que dar meu melhor onde que eu for. Para compensar esse fato, vamos falar essa decepção, porque de vez em quando minha mãe ainda brinca disso comigo, que ela trouxe a gente para aqui porque pra da estudar. cultura dela, na época dela... Exato. Minha irmã é formada, eu e meu irmão não somos. Mas aí depois de high school eu vim trabalhar trabalhei com granito, trabalhei com chão, trabalhei com landscape, fazia todo tipo de serviço que estava disponível. Aí meu irmão tinha uma agência de carro, eu vinha ter a oportunidade de trabalhar nessa agência de carro com ele. E dali veio a ideia dos caminhões.
um cliente nosso que mexia com o transporte de carro falou, cara, vocês compram carro onde? Eu falei, compra carro no país inteiro. Ele falou, por que vocês não compram uma caminhonetinha com um trailer de 3 carros, que é muito comum aqui, né? No Brasil nem tanto, no Brasil é completamente fora, porque aí às vezes vocês levam o carro ganhando dinheiro e volta com você compra, às vezes New Jersey, Nova York ali. E foi a primeira coisa, eu falei, vamos fazer? Vamos. Uma loucura, nunca tinha dirigido uma caminhonete na vida, daquele porte, nunca tinha dirigido uma mini carreta, né? Um trailer. E a gente comprou a primeira e dentro de um mês ou 2, a gente falou, acho que tem mais coisa que dá para fazer com isso aqui. Tivemos alguns imprevistos, onde eu brinco ali, né? Meu problema foi quando a única que eu tinha quebrou. Aí era um problema, então tomamos uma decisão de comprar uma nova. E dali para frente a gente foi investindo nisso. Então a gente tinha o transporte de carro, tinha a loja de carro. A construção entrou na nossa vida um pouco depois, mas eu nunca me envolvi, sempre meu irmão que tomou conta disso. E o tempo, isso foi 2011, 2011 a 2016, eu tinha empresa de transporte, para mim aquilo ali estava tranquilo. Entendi. Até você conhecer o Elcio. Até eu ser expulso de onde eu guardava os caminhões. Num belo dia o cara vendeu o pátio e falou, você tem 30 dias para tirar. A gente já tinha uma frota de 6 ou 7 nessa época você não guardava ali ainda em Hopedale. Não, eu tava lá em Framer. Um negócio muito tranquilo, que era pertinho de casa, pertinho do escritório, perto de tudo. E tudo funcionando muito bem. Mas eu falo da dedicação, eu sempre fui muito dedicado em aprender como fazer aquilo ali da forma mais eficiente possível. Então eu tinha um processo muito bom, a empresa rodava muito tranquilo, tinha uma equipe de motorista muito boa, tinha uma turma dentro da office que me ajudava demais, então tudo funcionava. Mas ainda tinha aquela cabeça pequena que eu nunca pensei em estar onde nós estamos hoje, no nível que nós estamos hoje. Então, assim, foi acontecer, mas tinha aquele receio. Aí, quando veio esse 2016, inclusive esse pátio que estava à venda, eu já tinha falado com o dono, falei, cara, eu me interesso. Isso que eu tinha... R$10 na conta. Eu falei, eu me interessa em comprar. Ou pegar para alugar e alugar para os outros, que era um pátio muito grande. Então, ele alugava para várias empresas. Aí, não, beleza, vamos conversar. Com um pouco ele só, vendi. Eu falei, pô, mas como assim se vendeu? O que eu vou fazer? E era uma empresa que ia usar o espaço todo. O cara só veio, eu já conhecia ele. Falou, você tem 30 dias para sair. Meu Deus. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse monte de trailer? Ele falou, esse é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, até dia tal você tem que estar fora. Aí é onde o Hopedale aparece. Que eu tava... É uma história até engraçada, que eu tava... Foi um dia... Sabe aqueles dias que você acorda, que você não dá conta de levantar da cama? Raramente acontece comigo, graças a Deus. Mas nesse dia, eu acordei e falei, nossa, hoje eu não dou conta de levantar para ir no banheiro. E passando mal o dia inteiro. Comecei a entrar na internet, entrar nos Craigslist da vida, que antigamente era mais comum do que hoje, não tinha Facebook Marketplace. E procurando galpão, procurando yard, tudo. Porque lá era só um pátio, a gente não tinha estrutura. Era só um pátio e o cara deixava eu usar o galpão para uma coisa besta, manutenção muito básica. Aí eu achei essa garagem lá em Hopedale. Quando eu coloquei no mapa, tava dando tipo 50 minutos de Natick. Eu morava bem no centro de Natick. Falei, nossa, é muito longe. Mas eu olhei o lugar e falei, nossa, é tudo que eu precisava. Tudo que eu imaginava para fazer isso acontecer, dava. Peguei o carro, fui lá arrastando. Cheguei lá, o cara me recebeu. Eu abri o pátio, liguei pro meu irmão, falei, velho, achei. Ele falou, achou o quê? Eu falei, achou um lugar aqui que nós vamos mudar para cá. Ele falou, aí mostrei umas fotos, tudo aquilo. Nossa, o lugar era enorme, né? O pátio nosso era enorme. E a metade do que é hoje, que era a metade que a gente expandiu. Aí liguei pro meu irmão, falei, só tem um problema. O aluguel aqui tá dando mais de 10 vezes que a gente paga hoje. Nossa. Aí ele falou, não, peraí, então vamos pôr no papel direitinho. Todas as contas que a gente fazia, não dava. Falei, velho, mas já ouvi isso em algum lugar. Eu falei, talvez isso aqui a gente tem como fazer outras coisas. E arriscamos, conversamos com o cara, a gente ganhou uns meses ali no começo. E mudamos pra lá. O que a gente conseguiu fazer dentro de um ano depois que a gente mudou pra lá, teria levado 5. Porque agora você tinha um espaço. Certo? Então a gente fez acontecer. Então nesse período, até onde eu falo que o Elcio entrou com essa metade, que era um espaço muito grande, não tinha uso. Eu brinco, a gente, dia de chuva, a gente parava os carros dentro da garagem pra não molhar. Dia de Deus, alguma coisa, se tivesse calor também, parava ali. Então, dali esse ponto inicial, quando isso foi março de 2016, o Elson muda pra lá, acho que em novembro, outubro, e alguns meses depois a gente... Tudo acontece aí, dali. Que legal, hein? Nasceu lá em
Ela nasceu em Framer, né? Aham. Ela ser transferida pra Hopedale, que é onde a gente tá hoje. Nasceu em Framingham, com o Elcinho lá em Framingham, em paralelo. Exatamente. Agora eu acho que vale a pena a gente pegar o Elcinho aqui, porque a gente fez. Você reparou como é que a gente fez? A gente pegou a ITS surgindo. Aí a gente foi na história do Estevão. Tipo, até chegar ali nesse Até chegar ponto. aqui. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que escutar o Elson. Sim. O que você acha? Bora chamar ele aqui, não? Você acha que vem, não? Vem. Vem. Puxa pela Ah, vem. Vem pra cá. Vamos escutar. Até aí, Elson Tavares Siqueira. De frente às câmeras. Finge que não tem câmera nenhuma pra lá, olha só pra mim, Pois já é, é. velho. Só se você for Tem- dar um recado pra galera, aí você olha pra ali. Não, tenho medo dessa câmera aí, parece Tem um medo? bicho. Morde não, essa aí morde não. Essa não morde não, tá de boa. Como é que você tá? De boa? Graças a Deus, muito bem. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Demorou, mas veio, né? É o que interessa, obrigado mesmo. Obrigado É a você um- pelo convite. É um Uma tempo honra. de qualidade mesmo, estar com vocês é sempre bom, tá? Vamos escutar um pouco essa história aí, a sua, né? Porque nós ouvimos a história da ITS até aqui, né? Mas um pouquinho dela, porque se for contar como o Estevão falou ali, escreve um livro enorme, né? Exatamente. Mas quem que é o Elson? De onde veio? Cara, eu sou natural de Sabinópolis, Minas Gerais. Sabinópolis. É uma cidadezinha do interior, bem pequenininha, menos de 1.000 habitantes. Uau, é um Agora vilarejo. eu tô aqui há 21 anos, agora provavelmente já tem... Eu tenho uns já- 1.003. exatamente. Tem não, se tiver 500, porque os outros 500 tá vieram aqui. embora. Se voltar, não cabe. Exatamente, mas é muito bacana. Legal. Sabinópolis. Sabinópolis, Minas Gerais. Legal. Aí você veio pra cá, quando você decidiu, que você falou, não, vou pros Estados Unidos, você foi trazido também, que nem o Estevão. Sim, exatamente, que nem mais ou menos a mesma história do Estevão. Meu irmão já estava aqui Ah, e resolveu me trazer Aham, e me deu uma ajuda financeira na época, me trouxe aham. ali para aquela estradinha ali do Aham, México. sei. Aham. Aí eu Você saí... fez o triatlo. Exatamente. Saí do Brasil, eu tinha 17 anos, cheguei aqui e hoje já tem 21 anos que a gente está aqui nessa batalha aqui. 21 anos. 21 Rapaz, anos. mas era teu sonho vir pra cá ou você nem imaginava? Cara, falar com você que não passava pela minha cabeça, não. Mas ali, chegando ali a juventude ali, e cidade pequena, não tem perspectiva nenhuma de crescimento. E minha cidade, muito dos meus amigos em comum já tinha vindo para cá. E então isso aí já acabou que ficou normal lá na minha cidade de vir para cá. A pessoa completava ali seus 17, 18, 19 anos, Aham. o itinerário era Estados Era Unidos. isso aí. Então você meio que já imaginava que uma hora você... Exatamente. Aí chegou a hora, meu irmão me trouxe. Trabalhei uns 10, 12 anos na construção. Aham. Fazia o quê? Carpintaria. Carpintaria. Yeah. Trabalhei uns 5, 6 anos por hora para os outros, vendendo hora normal. Montei uma empresa, depois de uns 7 anos que eu estava aqui, de carpintaria. Legal. É aonde que começa Aham. a história da Mas ITS, né? se você olhar pra trás, assim, você imaginava, quando você estava lá em Minas, lá em Sabinópolis, lá, você imaginava que você ia ter a sua própria empresa de carpintaria aí e depois Nunca imaginaria. Rapaz, o pensamento nosso era, eu vou para os Estados Unidos trabalhar 5, 6 anos, juntar um dinheiro, Nossa, velho. Sempre comprar uma casa, um carro, ter ali uns... Na época a gente pensava assim, ter ali mais uns 100 mil na conta é o que era o sonho da gente, era a meta. Aham. Só que essa meta, rapaz, eu vou falar que isso é verdade. Eles falam que é difícil de vir pra cá, não é nada. É difícil ir ir embora. Essa meta Pega foi gosto, batida, rebatida e nós estamos aí até hoje. E tem meta nova ainda, com certeza, né? Exatamente, Que velho. da hora. E aí da carpintaria, quando você começou a trabalhar pra você, eu vou perguntar, mas a resposta a gente já sabe, né? Exato. Foi tudo flores? Não, jamais. Foi como diz os americanos, step by step, né? A gente começa ali devagar, aprendendo.
no duro, até que um dia a gente, né, vai fluindo e vai acontecendo, a gente vai correndo atrás dos objetivos. E como diz, né, aí cai do céu. É a sorte, né? Aí a sorte A chega. sorte vai, a sorte sempre vai achar a gente como nós trabalhando, né? O Exatamente. negócio é esse. Eu acho que de verdade mesmo, assim, você, o Estevão e tantos outros, né, que vieram nessa época, que com certeza era muito mais difícil as coisas, eu tenho certeza que era, né? Eu admiro demais. Principalmente quando você vê a história da pessoa que simplesmente continuou, né? Não desistiu, não parou, porque tantos outros ficaram pelo caminho, né? Numa época onde a bola pesava 100 quilos, né? Tipo, lembra o futebol, né? O Pelé jogava a bola na época que a bola, se um desses jogador do Brasil hoje aí, não sei nem o nome dos caras, Vini Júnior, põe Vini Júnior pra chutar uma bola daquela, quebra o pezinho dele, mas na hora, né? Eu comparo ele com vocês, né? Que chegaram aqui quando o peso era muito maior, quando tudo era muito mais difícil, quando você ganhava por hora, por exemplo, você lembra disso? Lembro sim, quando eu cheguei aqui, o salário inicial da gente era $7 a hora. Ai, que beleza, Na pra carregar construção. LVL. E aquilo ali era, tipo assim, você levantava 5h30 da manhã, saía 6, chegava no serviço ali umas 15 para 7. Então, aí, que nem hoje em dia, a pessoa chega às 7 horas, fica no carro ali, toma um cafezinho. Isso, fuma um cigarro, 2, toma um café. Rapaz, na minha época, era 15 para 7, você tinha que sair, que a gente fala na captaria, desenrolar as mangueiras, os cabos, para 7 horas você tá trabalhando. E se não fosse assim, você era chamado a atenção, você era tipo assim... Daquele jeitinho também, né? Que era bem educado, né? Os Não, caras eram bem educadinhos. E, rapaz, aí vem a história, tipo assim, a gente vem aprendendo e a gente vai correndo atrás, aí pessoa que não aprendia sempre ficava ali só no serviço pesado e a gente querendo aprender para, óbvio, para ser melhor remunerado e captaria, quem trabalha sabe, né? Quem sabe mais trabalha, acaba que trabalha menos porque ele vai fazer o serviço mais delicado, o serviço mais... Aí acaba que ele vai ter o ajudante para ele. Exatamente. Aí, rapaz, a gente correu atrás de aprender a carpintaria e 6 anos depois tive a oportunidade de montar a minha própria empresa e comecei aos poucos e fui fazendo uma casinha outra e dentro disso eu peguei um serviço de uma obra, peguei uma obra de uma empresa bem grande no qual não tinha como fazer sem máquina. E eu tinha que alugar as máquinas e eu, como eu não tenho documento, não tinha inglês, não tinha, tipo assim, todas as barreiras... Tudo que eles precisavam você não tinha. Não tinha. E sempre dependia dos outros ali, porque eles exigiam carteira de motorista, social, hydraulic license, e tinha uma barreira enorme pra gente. Então, a probabilidade de a gente alugar era muito pequena. Então, sempre a gente dependia de outras pessoas. Então, para mim não depender mais das pessoas, eu tive que comprar minha própria máquina. E, na época, como eu já vinha trabalhando, isso aí já tinha uns 10, 12 anos que eu estava já trabalhando e eu não fazia nada no Brasil. Então, eu tinha um dinheirinho guardado na minha reserva. E comprei a máquina e continuando a trabalhar até que certo dia a obra ficou devagar. Minha máquina parou porque não estava sem trabalho e um amigo meu foi e me ligou: sua máquina tá parada? Eu falei: tá. Você não me aluga ela não? Eu falei: alugo demais, já tá parada. Aí eu aluguei essa máquina para esse amigo meu, no qual é o Henrique. O Henrique, um abraço, Deus abençoe. Abraço, Henrique. Ele é um cara diferenciado. Aluguei essa máquina para ele e daí começou a história da ITS. 3 meses depois, peguei... Mas como que você conheceu o Estevão? Cara, o Estevão tá lá na frente ainda. A ITS começou aí? É mesmo? Exato. É verdade, né? Você Nessa... depois. Exatamente. Porque isso aí eu tô falando da minha história ainda lá na ainda carpintaria. Lá. Isso que ano que era, mais ou menos? Em 2013, 12 para 13. Não tenho a lembrança, mas eu acho que é essa data, em média. Aí eu peguei e aluguei essa máquina para o Henrique. 3, 4 meses depois, minha obra voltou. Eu precisei da máquina de volta.
Só que ele estava num projeto bem grande, e no qual ele precisava da máquina por mais tempo. Aí ele brincou comigo, não, você não pega essa máquina aqui não, de jeito nenhum. Eu falei, não, preciso da máquina. Aí ele falou, aí eu fui perguntei, por quanto tempo você precisa mais da máquina? Ele falou assim, tô com um projeto grande, eu vou ficar com ela aí mais 1 ou 2 anos. Eu falei, beleza. Deixa eu ver o que eu faço aqui. E na época, que eu falei, eu tava com a reserva de dinheiro guardado e tal, que eu não fazia investimento no Brasil. E peguei, fui lá e comprei outra máquina pra mim. Comprei essa máquina pra mim. Lá alugada lá. E deixei lá com ela alugada. E de repente chegou uma outra pessoa e me falou, rapaz, você tá com a máquina com o Henrique lá, tal, quando ele te entregar, se você quiser, eu te alugo ela. Aí eu falei, uai, cara, você precisa pra quando? Ele falou assim, rapaz, já tô precisando. E nisso, coincidiu que meses atrás eu tinha ido comprar a máquina que eu tava usando. E cheguei lá na loja, tinha 30 máquinas no pátio do cara. E aquilo ali me deu uma visão, tipo assim, uai, cara, eu fui na loja, um monte de máquina no pátio. E todo mundo precisando. Só que o pessoal naquela época tinha a visão de pegar o dinheiro e mandar Brasil comprar fazenda, esse tipo de coisa. E eu já não curtia isso. Você não fazia isso. Eu já guardava, eu peguei meu dinheiro, fui, perguntei para ele que dia que ele precisava, ele falou que já estava precisando, fui lá e comprei outra máquina, já mandei entregar direto para ele. E nisso aí a gente enxergou a necessidade do... Nisso você sozinho ainda? Exatamente. Aí nisso aí eu cheguei à necessidade que se eu tô precisando, o Henrique tá precisando, aí o outro amigo meu chama Marcelo, o Marcelo tá precisando, quantos mais não tá precisando? E aí tem a barreira que você tinha de... Exatamente. A burocracia que tava para mim, tava para todos. Aí eu fui, peguei e comecei, aí eu já com dinheiro, eu tava que nem eu, falando sempre da reserva, mas que eu tava aí eu comecei a oferecer esses equipamentos para outras pessoas, no qual eu ia pôr minha reserva para trabalhar, esse dinheiro que eu tinha parado para trabalhar em função de gerar mais dinheiro. Aí comecei a oferecer para um, para outro, e na meada de uns 2, 3 anos que eu já comecei a oferecer isso para os outros, eu já estava ali com as 12, 15 máquinas. Rapaz... Mas você não tinha preocupação de onde guardar, que elas estavam sempre alugadas. Sempre alugadas. E quando parava, eu deixava na obra do cara lá até alugar de novo. Só que na partir que foi tendo 1, 2, 3, aí as coisas foi apertando, porque quando tem cliente que termina a obra, que quer que libera o espaço dele, que ele precisa do espaço para fazer o restante da obra, né? Aí aonde que foi apertando e aonde que eu precisei do espaço... E a gente já era amigo, como eu e o Estevam, que eles tinham um dealer lá em Framingham, e a gente já se conhecia lá no dealer, e o Guilherme, na época, era um dos meus maiores clientes, o irmão dele, e no qual eles tinham o galpão lá em Hopedale, aonde que a gente alugou o pedaço, que é a história que ele contou, senão vai ficar repetida a história. E a gente começou. Agora eu quero saber onde que a Roberta entrou aí, nesse trecho. Cara, a Roberta trabalhava com o Estevam, mas o Gui lá no Dila. E eu... Aí ela... E o próprio, ela te ajudava na... O próprio Guilherme, na época, que eu eu perguntava pra ele e tal, e ele falou, não, vai lá, a Roberta trabalha com nós lá, ela te ajuda. E nisso aí a gente pegou a conexão ali e tal, ela foi fazendo pra mim e... Até que o part-time virou full-time. Hoje mesmo eu estava pensando numa história, no início da ITS, Estevam, quando a gente começou a comprar, quando eu comecei a comprar a máquina, aí uma loja americana que tinha um brasileiro que trabalhava lá. E quando eu cheguei para comprar a máquina, eles me venderam a máquina e eu cheguei com $36 mil em espécie. Ele abriu os olhos desse tamanho e falou, como assim? Porque eles não estão acostumados a pessoa chegar com dinheiro em espécie. O negócio deles é transação bancária, ou financiamento, ou whatever que seja. Mas dinheiro em espécie. Aí teve uma vez que eu fui lá e comprei 2 máquinas, deu $70 e poucos mil com dinheiro. Cash. Aí o cara começou até a assustar. Ixi, só que aí depois ele... Aí, rapaz... E nisso ele foi pegando a afinidade com a gente e tal. E aí isso aí eu já tava ali sei lá, umas 8, 9 máquinas que eu tinha comprado na mão dele. E de repente apareceu uma oportunidade e eu não tinha
o dinheiro para comprar os equipamentos. Uhum. E eu tinha, se eu não me engano, uns 20 ou 30 mil dólares em espécie e precisava de comprar 2 máquinas. Aí eu já tinha 9 máquinas que eu tinha comprado na mão dele. Eu cheguei lá na cara e na coragem. Falei assim, cara, eu vim aqui comprar a máquina. E nisso aí tinha um brasileiro que trabalhava lá. Uhum. Chamamos e ele foi traduzir para nós. O Tininho, um abraço, Tininho. Uhum. Aí ele começou a traduzir. Não, ele tá querendo comprar a máquina, só que ele tá precisando de 2 máquinas. Só que só tem 20 mil dólares. Não pagava nenhuma ainda. Não pagava nem a metade de uma. Nossa. Aí ele foi e falou, o cara olhou assim no dia e falou assim, fuck Brazilian Guys. Vai lá e escolhe suas máquinas. Aí ele perguntou, como que você quer pagar? Eu falei, vou fazer o cheque e vou dar 10 mil por mês. Aí ele só balançou a cabeça, falou isso aí Uhum. e mandou ele lá escolher a máquina. Aí Que eu falei, legal, pô, graças cara. a Deus, é de onde que a gente veio. Uhum. E o menino que trabalhava lá com os caras há uns 20 anos ou mais, falou assim, cara, eu nunca vi isso aqui. Ele simplesmente abriu um crédito para você. Se não for aqui financiado por banco, a máquina não sai daqui. E eu sei, ele vendeu uma máquina fiada para você. É. Graças Mas a também, Deus, aí- depois de tanto, né? O Exato. cara viu o potencial, com certeza, né? Não era. Não, graças a Deus. E aí, mas depois continuou comprando máquina dele? Ou não? Cara, Aí graças você a já- Deus, as coisas foram acontecendo para nós e acabou que a gente pegou um patamar que a gente conseguiu ter as mesmas conexões que ele Que tinha. ele tinha pra trazer. Aí a gente acabou que comprava a máquina no mesmo lugar que ele comprava. Uhum. E- É meio que inevitável, né? Exato. E graças a Deus, hoje a gente já é filial a várias grandes fabricantes que a gente representa hoje, a ITS, e no qual a gente já compra máquinas novas, direto da fábrica. E Vocês não compram só uma marca, né? Vocês compram. Não é Vocês exatamente. podem usar várias marcas hoje em dia? Como é que é? Sim, a gente trabalha com várias marcas. O mesmo segmento, por exemplo, Boomlift, a gente deve ter umas 3, 4 marcas que a gente usa. É a mesma máquina, mas porém de Marcas fabricantes diferentes. diferentes. Exato. Legal, Yeah. legal. E a neve, como que é a neve pra vocês? É bom ou ruim? Cara, a neve pra nós é... Como pra todo mundo, eu acho que é um pouco ruim. Mas... Eu achava que alugava bastante máquina na neve pra vocês. Porque o que acontece? A gente tem muitos clientes no segmento da pintura e ok. landscape, esse negócio tudo para, né? Os Aí Boomlift não saem. Boomlift para aí vamos pôr aí uma média de uns 30%, 40%, que é a galera da pintura, essa galera que mexe para fora de limpeza de prédios, negócio, todos param nessa época, né? E aí tem a alta demanda da skid steer para as famosas bobcats, para limpeza de neve, pra né? neve. No qual os primeiros anos que a gente começou a adquirir foi um pouco devagar, porque o pessoal não sabia ainda que a gente trabalhava com esse segmento, mas depois foi descobrindo, hoje não tem que chega. Pode, que nem a gente começou com 3, alugou, pôs 5, alugou, pôs 10, aluga, pôs 20, aluga. Graças a Deus, Que é da o que hora. põe lá. Graças Comprou, a Deus alugou. sai, exatamente. Que legal. E aí, eu tava conversando com você ontem, né? Aí eu vou fazer essa pergunta porque é interessante a galera saber disso. E eu achei interessante saber disso também. A gente tava falando sobre... Primeiro a gente falou das placas na estrada, né? Que eu achei uma curiosidade interessante, né? De ver as placas da ATS na estrada. Foi com você, né? Que eu tava falando. Sim, a gente começou a Lá conversar no sobre Rony, isso. né? De onde surgiu essa ideia aí? Vocês viram isso ou alguém falou pra vocês? Como é que é? Cara, da placa, o Estevão vai saber responder essa pergunta O melhor. Estevam? Aí já passou pra parte essa dele. bola aí Vai passar a bola. Beleza, vamos o trazer. Estevão, graças a Deus, depois que a gente nos uniu em 2017, graças a Deus, só que nem o Elon Musk, Só decolou. só decolou a gente. Que da hora, cara. A gente uniu forças e cada Hoje vocês um, são uma família, né? graças a Deus, hoje a gente tem a gente fala que é um sócio irmão, que a gente tem um vínculo de amizade, de irmandade, não tem nem palavras para falar o quanto eu sou grato a Deus por ter nos colocado juntos. Isso é nítido, a gente vê, né? Não sou eu que estou falando. Eu, antes de conhecer vocês, ouvi falar de vocês, né? Quando eu estava na construção, na época me falaram de vocês e me falaram desse jeito, né? Muita gente que, na época que eu conheci, achava que vocês eram irmãos, inclusive.
né? Sim, muita Acho gente que, acha. acho que por conta justamente... Nós adotamos, né? Adotado. Acho que justamente por causa desse entrosamento que vocês têm, né? Até eu cheguei a pensar que a Roberta, de alguma maneira, era da família, né? Ou era casada. Eu pensei que ela era casada com ele, com o Estevão na época, né? Que eu conheci. Já teve vários clientes falando Que acharam, né? família também, há tanto tempo. Porque é família, né? Então, assim, eu imaginava, via um negócio de família, né? Então, e isso acontece por conta desse entrosamento que vocês têm, que é muito nítido, né? Isso é muito bom. Exato. Roberto entrou na nossa vida para somar muito, desde 2013 ali, quando a gente começou. Que nem lembro do dia que nós sentou lá no office da CP Aurosales, que era do Estevão Mazugui, para nós ali desenvolver o logo da empresa. Ela que fez lá e tal, que eu era leigo total. O nome foi você que deu. Cara, voltando isso aí, volta lá no início. Eu tinha uma empresa chamada Platinum Carpentry. E eu fui tentar registrar a empresa, eu pus Platinum Rentals, só que já existia esse nome. Aí eu já fui focado, é Platinum Rentals. Era isso. Aí chegou lá, não tem como registrar com esse nome que já existe. Aí eu falei, pô, que nome que eu vou pôr agora? Aí não põe as iniciais do meu nome aí. ETS, as iniciais do meu nome. E ficou bom demais, né? Ficou muito bom, cara. Que da hora. Aí surgiu aquilo ali no improviso e registrou e... Muito legal, mano. Muito legal. É aquilo que eu já falei esses dias aqui. É Deus que decide as coisas, né? A gente às vezes quer outra coisa, mas o plano já é outro. Né? A gente chega lá na hora e ele fala, não, calma, isso aí que você falou não quer dizer nada. É isso aqui, ó. Né? Exatamente. Nitidamente. Mas, cara, muito bom. Vamos trazer, então, o Estevão para contar essa história aí. Exatamente. Pra gente, muito bom, vem cá, dá uma... Vamos junto. Obrigado. A gente vai ter que fazer outro, hein? Demais. Pra sentar nós três aqui. E, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um sofá pra sentar vocês três. Roberta, Estevão. Bacana. Né? Seria Pode escrever, eu vou fazer isso aí. A gente vai fazer esse papo vocês três, porque a gente vai fazer um bate-bola bem legal, porque como você falou, a história é longa, né? Sim. E eu conversei com a Roberta aqui, do podcast deu mais de 1h30 também, entendeu? É uma máquina, né? Aquela ali é uma máquina. Igual assim falou, é uma parte muito importante da ITS hoje. E ela começou a escrever essa história com ele quando foi oficialmente, né? Já tinha acontecido e ela ajudou a moldar. Então, essa história do logo mesmo, eu acho que é sensacional. Que o logo ela desenhou. De ser o que é hoje, foi ela que fez o papel. Que da hora. Nós somos muito gratos a ela, toda a dedicação que ela tem contra a empresa todos esses anos. Roberta. E virou parte da família também. Top. Roberta, pode escrever, hein? Vamos fazer esse papo aí os três. Tem que sair esse papo aí. Agora me conta a história da placa lá, de onde surgiu. Que eu sou curioso. A minha curiosidade com isso é... As placas na estrada é um programa de manutenção. Então, tem uma placa daquela a cada 2 milhas. E dentro daquelas 2 milhas, você está ajudando a manter a estrada limpa. Okay. Aquele dinheiro é designado para manter a estrada limpa. Mas isso já não era um trabalho que o governo já tinha que... Sim e não, né? Okay. Então, na verdade, eu acho que o governo que faz e a empresa que põe as placas... ganha um dinheirinho ali. É uma propaganda, é um reforço da marca. Inclusive, onde nós estamos, na saída 46, tem no norte e no sul, chegando na empresa. Lá em Norte Andover foi uma coincidência muito grande, que antes da gente mudar, tinha uma placa vazia. Eu pedi pro cara reservar ela, porque eu não sabia se lá ia dar certo ainda. Tava no propósito do aluguel. E por um erro de e-mail, ele já foi instalar a placa antes da gente ter assinado o contrato. Nossa! Então agora vai te esperar que esteja tudo certo. Tomara, né? Na porta da loja. É um programa muito interessante. E é bacana de ver que, geralmente, os nomes que estão naquelas placas são empresas de alta relevância. Não só no estado, no país. Então... É uma honra, pra nós tá ali com esse pedaço de colaboração com a nossa comunidade, onde estou falando de Bellingham, Framingham e North Andover, pra gente é bacana. Cara, toda vez que eu passo e olho, dá aquele é motivo de orgulho, né? É legal. Eu costumo brincar com a sensação muito interessante, muito massa, quando as pessoas perguntam, falam, rapaz, passei numa máquina sua na cidade tal, você sabe qual que é?
Falei, cara, graças a Deus eu não tenho nem ideia de qual seja. Mas toda vez que eu tô na estrada e vejo uma máquina nossa, dá aquele arrepio, aquele frio na barriga. É muito interessante de ver de onde começou e onde tá indo. Entendeu? Outro que é assim é o Juliano, né? Sim, o Juliano, onde que eu vejo o banheiro, eu mando foto pra ele. Falei, cara, Todo esses dias pra mundo. trás eu fui dentro de um galpão fechado, o cara levantou a porta e tá o banheiro trocando. Eu gosto de sacanagem. Mas é muito bacana e o fato de ser brasileiro. Nós não nascemos aqui. A gente fez acontecer com menos da metade dos recursos da maioria. E com o problema da língua, com o problema de todos os problemas que o Elson falou aí, né? Com o problema que a gente passou no começo do ano passado. Isso. Uma hora ou outra aumenta, né? Mas sempre existiu. É uma onda, então, são várias coisas quando a gente vê os que deram certo e graças a Deus o número dessas pessoas vem só aumentando. Graças a Deus. E é uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu vejo uma empresa brasileira do nível das que são parte do grupo, dos que são amigos em comum nosso hoje, falar, pô, a empresa fundada por um brasileiro com 10, 15, 20 anos e hoje está em uma das maiores empresas do estado. Isso, para mim, dá um orgulho muito grande. Sim. E eu não preciso conhecer, não. Tem alguns exemplos que eu falei, quando eu fiquei sabendo que era brasileiro, eu já ficava feliz. E depois eu vim conhecer o cara, falou, pô, que sensacional. Da hora, né? Eu gosto de escutar as histórias. Um deles é o Jesus, né, cara? Que história. Sim, tem tá maluco. Que história é vários aquela? hoje brasileiros que se dedicaram no ramo. Em um ramo e hoje são os maiores do segmento. Então, para mim é motivo de inspiração. Com certeza. E vocês são motivo de inspiração para mim. O Jesus, o Juliano, né? O Anderson Gordinho lá, né? E tantos outros que estão aí há muitos anos fazendo, né? O Rony. Sim. Cara, o que é o Rony, brother? o... Que cérebro é aquele? Quando alguém fala para mim, não, você é inteligente, eu falo assim, não, você tem que conhecer Rony. Né? O Rony é um ícone da nossa comunidade, né? De onde conseguiu chegar, igual do prêmio da educação, lá em Dubai. Cara, que é isso, saiu mano? Lá da Colatina, que não tinha nem cabelo na cabeça. Não é? Há 2 anos atrás, ele morre de rir quando eu falo isso com ele. Rony, um abraço, viu? Obrigado por tudo. É um grande parceiro nosso hoje. Ele ajuda a gente com tudo que pode. Rony é sensacional. Então, assim, dentro da comunidade da construção, não tem outro. É o melhor, assim, disparado no que faz. Então, acho que as coisas vão se encaixando, né? Aproveitando esse momento aqui que a gente falou do Rony, né? O Rony, para você que não sabe, o Rony Jabor, ele é técnico, vamos dizer assim, para você brasileiro aí, ele é da OSHA, né? Ele faz aquele treinamento OSHA, ele é técnico de segurança do trabalho aqui nos Estados Unidos, né? E ele lidera a United Safety Net, que é uma empresa membro Diamond do BZ Group também, a United Safety Net, que fornece treinamentos OSHA, né? Visando segurança no trabalho aí para os seus colaboradores. Então, se você tem uma empresa, e seja qual for o segmento, né? Que precisa de treinamento de segurança, não tem outro lugar para você procurar, né? É prata da casa, é nosso, é brasileiro, entendeu? Veste a camisa, chama o cara, leva ele lá, você vai ver que além dele, não só você honrar um brasileiro, né? O trabalho do cara é tão excepcional que o cara foi receber um prêmio em Dubai, só para começar. Exato. Na verdade, é motivo de orgulho para nós, entendeu? É um dos 40 melhores no segmento nos Estados Unidos. Esse cara abre umas portas que eu vou falar para você, eu não vejo ninguém aqui conseguir abrir. É impressionante, né? É muito interessante de ver, igual quando ele fala, quando começou, a coincidência que começou de onde ele entrou fazendo serviço para o governo, né? E depois de alguns anos fazendo, o número de incidentes ou o número de fatalidades diminuir do jeito que diminuiu. Então, né? Quantas vidas não foram salvas, né? Então, assim, é mais do que só você contratar um especialista brasileiro, né? É você contratar um especialista que é considerado um dos melhores e que ajudou a reduzir um índice, né, de fatalidades no estado. Quer dizer, é simplesmente incrível. Se você quer chamar o Rony e a equipe dele da United Safety Net para dar um treinamento na sua empresa, QR Code na tela, é só escanear e chamar os caras, certo? E aproveitar, né, que já que a gente falou dele, um abraço, Rony. A gente estava lá ontem com ele, sensacional, né? Quando abre a boca para falar, não tem como você ficar... É sempre um aprendizado. Exatamente. E, cara, que da hora. Eu poderia ficar aqui 3 horas facilmente com esse papo, né? Mas eu sei que vocês têm que ir para casa também. O dia foi longo, né? Cansativo, sempre é. Amanhã tem muito mais, né?
era o papo quando é bom, estende, né? Acho que voltando ali, precisava voltar ali só um pouquinho Claro. na história, de entender quando a gente... Que muita gente, às vezes, fala da sociedade ou dos relacionamentos, e muita gente vê isso como um problema. Né? Certo. E eu costumo falar que eu fui muito abençoado com as sociedades ou com relacionamento, que quando o Elson chegou na minha vida, eu já tinha um sócio muito bom, 2 sócios muito bons, sócio e uma sócia, um que era meu irmão e o outro que era minha esposa, que na época era namorado. E quando o Elson chegou, você sempre escuta problema. É muito difícil você escutar de 2 sócios e de pessoas falarem bem, boas ou experiências. de entender que foi boa experiência. E a gente sempre nos deu muito bem com isso. Então, eu costumo falar que, igual a gente tá falando junto dentro do seu projeto, né? Se você quer chegar rápido, você vai sozinho. Se você quer chegar longe, você vai acompanhando. Exato. Então, eu vejo que sempre fui muito abençoado nessa parte, onde eu tive essa sociedade boa, tanto em casa quanto no trabalho. Que na época que tava tudo dando errado, lá, igual você comentou ali, né? Quando você teve Não dando errado, perdão. No começo, quando você teve ali, de você falar, eu tive a oportunidade, mas se minha esposa falar que não, eu vou pular fora, que é um sinal. E a minha, graças a Deus, sempre teve ali. Falar, não, vai dar certo. E a primeira caminhonete que a gente comprou, ela foi comigo lá em Kentucky buscar. Uau. Só pra voltar de carona, ajudando. Então, sempre teve presente. Que da hora. Tudo que dava na cabeça, apoiava e vai dar certo. Isso como namorado. A gente veio a casar alguns anos depois. Que legal. A gente faz 5 anos de casado esse ano. Hoje temos 2 filhas e um a caminho, para nascer em outubro. E Parabéns. é um negócio que depois que você entende, hoje eu olho para isso e penso, falei, cara, a única coisa que eu me arrependo quando me pergunto é não ter casado mais novo e ter tido filho antes. Porque a vida muda demais. De um jeito pro melhor, tem seus desafios, com certeza, né? Mas não sei se da natureza, você ter aquelas pessoas ali, no caso os filhos, dependendo de você, né? Aquilo te dá um motivo a mais para levantar, vamos falar assim. Então, quando você pensa que você tá tendo um problema, eu costumo brincar que a minha foto do telefone vai mudando a cada 2 minutos, a foto das minhas filhas. Quando eu tô com uma dor de cabeça, eu abro o telefone, a foto que apareceu ali, aquilo ali já te dá fôlego, né? Qualquer uma delas que aparecer, né? Isso aí foi legal. Eu vejo que foi uma ajuda muito grande que a gente teve, né, ao longo dessa caminhada, que a base da família ela tem um peso muito forte. Com certeza. Quando tá tudo desmoronando, é ali que você se apoia. Aqui você tem para onde cair. É o porto seguro, né? Isso aí ajuda. Então, até um dia eu tava perguntando, conversando com um menino, que é engraçado, né? Eu tenho 37 hoje, e às vezes você fala aquela relação assim, de uma pessoa mais nova, e é engraçado, quando é até estranho quando você vai conversar com uma de 20. É uma diferença muito grande, mas eu já tive de 20, em 20 conversando com o de 40, e eu não tinha essa diferença. De perguntando de sugestão, eu falei, cara, tudo tem seu tempo, mas o casamento fez muito bem pra mim. Eu aproveitei minha vida de jovem, sim, mas eu gostaria de ter casado mais novo. Eu falei, não, quer casar, velho? Eu falei, tá tudo certo, mas eu tô falando. Mas quando acontecer... Pra mim funcionou. Hoje, se eu falar, pudesse voltar no tempo, eu tinha casado antes, ter tido filho antes, mas tá tudo certo. Foi do jeito que foi, porque tinha que ser, né? Mas é a felicidade de hoje, na verdade, que interessa. Parabéns, tá? Pela história de vocês, pela tua história com a tua família. Essa questão da família como base realmente é o que faz toda a diferença, né? Porque a gente fala de business, a gente fala, né, de empresa e tal. Tem muita gente que vai olhar, e o mundo capitalista hoje é normalmente assim, olha para o número. Né? Resultado se mede pelo valor que você tem na conta, não é verdade? Para muitos. Para muitos. Mas não é. Não mesmo. Não é. Tá? E quem está falando isso para você, que pode dizer, mas que fácil, porque agora você tem uma empresa. Quem está falando isso é um cara que ainda é sustentado pela esposa. Entende? Porque, acredite você ou não, o CEO do Busy Group ainda não tem salário. Entende? Porque é um processo. Porque é um processo. É um processo árduo e que requer resiliência para você não fazer. Talvez. Mas o projeto precisa ainda de semeadura, vamos dizer assim. Né? E eu tenho o apoio que se eu não tivesse, eu não estaria fazendo. Que é a minha esposa, que é a minha família. Né? Então, o dinheiro não é tudo. Eu sei o propósito, né, disso aqui. É um propósito grande. Você sabia o propósito
né, desde o começo, né, do que você estava construindo, porque a ITS também surgiu como uma maneira de ajudar o brasileiro a alcançar algo que sozinho ele não alcançaria, não é verdade? Então isso traz a gente mais uma vez àquela questão que eu sempre falo para a galera aqui, você que me assiste sempre escuta, mas eu não vou cansar de repetir, porque tem que gravar na cabeça mesmo. Trabalhar é quebrar o galho de alguém, sempre é, né? É quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa, né? Com domínio, com segurança, com, enfim. Trabalhar sempre vai ser. E se a sua felicidade depende do momento em que o trabalho acaba para acontecer, tipo happy hour, sexta-feira, 10 horas da noite, 6 horas da tarde, 10 horas da noite, whatever que seja o horário que você para de trabalhar, quer dizer que você foi infeliz até ali, enquanto quebrava o galho de alguém, né? Ou seja, você não está seguindo o que Jesus falou, né? Só para começar, porque ele disse que amor, alegria, só pode existir se você fizer pro próximo alguma coisa que ele não teria se não fosse a tua presença, né? Em outras palavras, mas era isso que ele queria dizer. Ágape é isso, é você transbordar na vida das pessoas aquilo que elas precisam, em detrimento do que você vai ganhar com isso. Exatamente. Não é verdade? Então, se o teu trabalho te deixa chateado, te deixa triste e com vontade de que o dia acabe, mude de trabalho, vá fazer algo que te deixa feliz. Concordo, entendeu? 100%. Porque a vida só pode ser boa se você faz aquilo que você nasceu para fazer. Não é verdade? Concordo 100%. Não dá para ser feliz fazendo algo que não é. Aí o professor Clóvis, que eu sempre cito, ele fala, né, que se você plantar uma goiabeira no deserto, não vai dar goiaba. Entendeu? Uma goiabeira só pode dar goiaba se ela for plantada no terreno certo. Entendeu? Então por que você está aí tentando frutificar num lugar onde não é o teu terreno? Não é verdade? Concordo com cada palavra. Professor Clóvis, se a gente for falar dele, a gente vai embora. Ixi, vai. Eu tive a honra de sentar com ele em 2 aulas, né? De ter 2 aulas com ele presenciais na USP, como convidado, né? Antes dele ser famoso ainda. Entendeu? Cara, é simplesmente gosto muito das espetacular. Ideias. Né? Pois é. Eu falo que, no fundo, é muito mais simples do que a gente coloca ou do que a gente pensa. Uhum. É muito fácil falar que não é sobre o dinheiro depois que já deu certo. Sim. Certo? Porém, tem mais coisas que se você consegue ter essa visão antes disso tudo, você sofre menos. Com certeza. Com certeza. Então, a gente falou no começo brevemente, igual tem gente que acredita, tem gente que não, e eu sou do tipo que pensa que tá tudo certo. Uhum. Não tô falando de religião. Tô falando do motivo que todos nós estamos aqui. Você acredita ou não? Exato. Sua vida é sua, a minha é a minha. Pra mim faz diferença eu fazer minha oração, fazer o bem ao próximo assim que eu posso. E pra mim tem funcionado. Não acredito nisso. Não tem problema. Não te julgo. De jeito nenhum. Mas eu sei que sem Deus eu não estaria aqui. Então tem... Só que tem muita coisa que até por muito tempo não se era falado, uma coisa que eu não concordo até hoje, de questão das escolas. Não pode falar, beleza, mas pode falar de outros assuntos. Então, por que não falar disso dentro do trabalho? Por que não levar para dentro do trabalho? Então, é a base e é um conforto para todos que é... Exato. Deus no trabalho não é sobre religião, não. Jamais. É propósito. É o que a gente falou aqui, lembra? Trabalhar não é quebrar o galho de alguém. Quem ensinou isso foi Jesus. Nós não estamos inventando a roda, não. Ninguém aqui está inventando. A gente não pegou algo novo e trouxe para o mundo. O cara falou 2000 anos atrás. Exatamente. Entendeu? Seja para você, ele um homem só ou Deus, não importa, ele disse isso aí. Entendeu? Para mim, ele é Deus. Ele foi homem, claro, foi filósofo também, como homem, né? Mas ele falou coisas que quanto mais cedo impactam você entende hoje. isso, menos você sofre. Opa, você não tenha dúvida. É muito mais fácil você sair de casa, tá tudo dando errado, tá tudo... Mas sai de casa com um pensamento positivo, entendeu? Faz uma oração ali, coloca na mão dele para ver se não resolve. Pode ser que o problema não seja resolvido ali imediatamente do jeito que você quer, na hora. Mas uma coisa eu garanto, o peso das suas costas tira. Sim, e quando acontece, você vai lembrar que falou... Você vai. Acho que foi. Acho que foi. Tenho a impressão que é sempre assim, né? Mas, cara, sensacional. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês. Maravilhoso, foi um papo
que a gente pensou em 1 hora, né? Jamais seria, eu Agora sabia. dá pra marcar, a próxima vai ser mais breve. Vai Não vai nada. demorar. E aí vai ser Não, mais não vai papo. demorar tanto tempo pra marcar. Ah, é, vai não, demorar tanto tempo pra beleza. decidir. Mas o papo vai ter que. O A gente papo vai vai ser ter que mais vir com o longo, tempo. sim, já tá É, ficando mais cedo. com certeza. Obrigado mesmo, Estevão. Obrigado, Elson. Vocês realmente são pessoas que inspiram muita gente. Não tô falando isso para engrandecer ego, né? E eu acho que nessa altura do campeonato também não engrandece mais, né? Não sei se já aconteceu de engrandecer o ego, mas hoje eu acho que não faz diferença, né? Esse tipo de coisa, porque eu vejo em vocês o que eu quero para mim, né? Eu vou fazer aqui porque é aqui que eu acho que tá certo fazer e ponto. O que disserem para lá é mais sobre eles do que sobre mim. Exato. Eu tenho essa impressão a respeito de vocês. Então, muito obrigado pelo que vocês fazem, né? Como pessoas e como ETS na comunidade brasileira, porque as portas que estavam abertas para mim e para outros que vieram como eu depois de vocês poderiam não estar abertas se alguns como vocês não tivessem tomado as atitudes, feito as coisas que fizeram, né? Então, para mim é motivo de orgulho e inspiração saber que tem brasileiros aqui que abriram as portas, desbravaram isso aqui para que a gente pudesse caminhar hoje. E eu quero só nada além de fazer igual, saca? De construir aqui base para que as próximas gerações possam vir caminhar aqui de maneira que não caminhariam se não fosse nós. Sim. Né? E para você que ficou aqui até agora, o BEZcast vai ficando por aqui, né? Não esquece, de escanear o QR Code do BEZ Group se você é empresário e está passando aí por essa fase de crescimento, ainda não sabe para onde vai. O BEZ Group hoje tem essa função, né? Como a gente falou aqui, trabalhar é quebrar o galho de alguém. E essa empresa foi feita para quebrar o galho de outros empresários, como eu, como o Estevão, o Elson e todos os outros que estão por aqui desbravando essa terra, tá? Se você está nesse barco e quer fazer parte do BEZ Group, trabalhar junto, crescer junto, chama a gente aqui que a gente vai atender você e ajudar você a colocar a tua empresa no lugar que você quer. Não tem guru aqui, ninguém está te prometendo sucesso imediato, não vou deixar você milionário, eu nem fiquei ainda, né? É inevitável o sucesso, é inevitável a prosperidade quando você trabalha muito. Aqui eu prometo para você, vai trabalhar bastante, mas vai trabalhar sabendo que tem sentido, tem propósito. Beleza? Se ficou aqui até agora, não esqueça, felicidade é momento, né? E se por um instante você não queria que esse papo aqui acabasse, é porque você foi feliz, entendeu? Então, colabora aí, dá aquele like maneiro, compartilha, né, com os outros brasileiros aí da tua região para que eles escutem a história dessas feras aqui, beleza? Boa noite, até a próxima semana, tamo junto.